Boa noite a todos, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, amém, irmãos? Alguém aqui comigo? Que alegria estarmos aqui nessa noite, né? Celebrando ao Senhor pelos seus grandes feitos. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom ver os nossos irmãos, nos ajuntarmos para glorificar o nome do Senhor. Vamos então iniciar esse momento abrindo a Bíblia em Salmos, a partir do capítulo 1, versículo 1. Salmos 1, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Pensando então em qual palavra traria para essa abertura, em uma conversa ali com a dona Zelita, ela falou desse capítulo, né, dos Salmos, mas ela nem comentou sobre esse dia não. E eu perguntando ao Senhor, Deus, e como eu começarei essa noite, né? O que falar da minha sogra? Quem não sabe, gente, eu sou a Lilian, nora da dona Zelita, e ela me incumbiu desse momento. Então, o Senhor me trouxe essa palavra ali, versículo 3, que diz que será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria. E aí eu comecei a pensar, né, na trajetória da dona Zelita. Sempre ali, rendida diante do Senhor, querendo fazer a vontade dEle, né? E de repente, após os 70 anos, né? Ela escreve um livro. E aí, a gente pode parar e pensar assim, e após os 70, alguém pode dar algum fruto, fazer alguma coisa? E a palavra do Senhor diz que quando estamos plantados junto a ribeiro de águas, a gente dará o fruto na estação própria. Porque desde quando nós fomos formados no ventre da nossa mãe, foi o Senhor que escreveu a nossa história. E não há quem diga que será diferente daquilo que Ele planejou para nós. Então que essa palavra sirva para mim e para você, né? Que nós possamos nos render diante do Senhor, como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, para que no tempo certo nós venhamos dar o fruto, conforme Ele planejou e nos chamou. Amém? Então eu quero convidar você no seu lugar a ficar de pé neste momento. Vamos fazer uma oração ao Senhor, entregando a Ele. Se você sentir o desejo, entrega a Ele a sua vida, dizendo a Ele neste momento: Senhor, eu quero me entregar e dizer que eu quero ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, para que eu venha frutificar hoje e para todo sempre. E se talvez você não queira fazer essa oração, vamos orar entregando ao Senhor este momento. Feche os seus olhos. Deus, nós queremos te exaltar, te glorificar e bendizer o teu nome, porque só tu és santo. Tu és nome sobre todo nome. Tu és um Deus todo poderoso, tu és soberano sobre todas as coisas. Senhor, e nessa noite nós queremos louvar ao Senhor, porque é o Senhor, ó Deus, quem nos formou no ventre da nossa mãe. E assim o Senhor escreveu a nossa história, nos surpreendendo muitas vezes, Pai, com coisas que jamais imaginávamos. Por isso, nessa noite, Senhor, nós queremos entregar ao Senhor este momento. Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Faça tudo aquilo que o Senhor planejou, porque nós sabemos que essa noite foi planejada pelo Senhor. Tudo tem acontecido como o Senhor planejou. Por isso, Pai, nessa noite nós queremos entregar as nossas vidas diante de Ti. E te dizer, Deus, nós queremos ser, ó Pai, como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Senhor, e no tempo certo nós queremos dar o fruto. Pai, não permita que nós possamos estar longe de Ti e longe desse propósito. Espírito Santo, faz em nós. Faz aqui conforme o Senhor planejou, através do louvor, através da palavra. Fique à vontade no nosso meio nessa noite. Este lugar pertence ao Senhor. E nós declaramos que nessa noite o Senhor irá fazer conforme o Senhor planejou, para a honra e glória do Teu nome. Porque Tu és a única estrela que brilha neste lugar, Jesus. Nós exaltamos o Teu nome e Te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãs.
alegria ver alguns rostos aqui, a Dalgisa, a Néia, a Erilda. Não vou ficar falando nome, não vai faltar gente. Mas é muito bom estar com vocês nessa noite para adorarmos ao Senhor. Vamos começar cantando sobre isso, sobre a bondade de Deus, o Deus que nos sustenta, que nos faz permanecer todos os dias. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. A ti te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu a ti te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar Tremenda Graça.
admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, Ele deu sua vida, e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Governa o mundo com sua justiça, és como o sol, sua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, Ele deu sua vida, e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Glória a Deus. Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, Ele deu sua vida, e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus. Aleluia. Que tem nos sustentado. Glória a Jesus. Pensando na bênção que é o fato da pastora Zelita estar lançando aqui esse livro. Pensando que Deus tem propósito nas nossas vidas, que Deus tem algo a fazer através de cada um de nós. E que sempre há tempo para que isso aconteça. Nós tivemos um congresso de mulheres esse ano. E a ministra de louvor, a pastora Zenaide, né? 70 anos, irmãos. Eu olhei para ela, eu fiquei tão feliz com aquilo, que eu estou sempre pensando que está na hora de parar. Mas quando eu vejo mulheres assim, elas me inspiram. Eu sempre falo isso para a pastora Zelita, não é? A pastora Zelita é uma mulher que me inspira. E Deus, quando tem promessa, Ele cumpre. E o tempo de Deus não é o nosso. Amém? Então, eu só quero dizer para você, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos começar novamente. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você crê que ainda existe algo de Deus, para Deus, a ser feito através da sua vida? Você pode cantar esse refrão comigo? Posso enfrentar o que for, meus olhos acontecer.
Glória a Deus, aleluia. Amém? A palavra está com quem, pastora? Glória a Deus, o Senhor é bom, amém, irmãos? Quero convidar agora o pastor Edson de Gouveia para trazer a palavra dessa noite. Acredito que um grande banquete o Senhor preparou para nós, amém? Quero chamar a pastora Yolanda para fazer uma oração pelo pastor. Vamos orar então. Pai glorioso, Pai santo, nós exaltamos o teu nome. Ó Pai, nós glorificamos esse Deus, o nosso Deus, o Deus que fala conosco, que fala através da tua palavra, que fala através dos teus servos, que fala da maneira como Ele quer. Pai, agora coloca um instrumento, ó Pai, o pastor Edson nas tuas mãos. Use a vida dele, Senhor. Pai, que aquilo que o Senhor colocou já no seu coração, Ele possa falar para cada um de nós. Que os nossos corações sejam terra mesmo boa, ó Pai, que vai receber essa palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor. E que realmente, ó Deus, o Senhor faça o que o Senhor quiser. Eis-nos aqui, ó Pai. Fale conosco. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, pastora Yolanda. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Podem sentar, por favor. Que bom poder rever vários queridos irmãos, que a gente às vezes passa tempo sem ver. E eu confesso que eu já fui bastante edificado aqui nessa reunião. A irmã Lília trouxe esperança para a gente que tem mais de 70 anos, eu já passei. Depois a Cláudia também diz que viu a irmã com mais de 70 anos, então eu já estou bem edificado com essas palavras das irmãs aqui. Me abençoa e sem dúvida, a gente feliz pela vitória que Deus concedeu à nossa querida pastora Zelita, de publicar o seu livro. Hoje, irmã Zelita, domingo eu entreguei lá para a líder do departamento infantil os livros e o Camerino, que eu falei que ia entregar para o Camera, mas ele não estava, que é o nosso tesoureiro administrador. Então eu deixei um comigo, né? Daí ele disse: cadê os livros? Não, já passei para as crianças, para os pais. Ele ficou pensando, mas eu tenho um. Daí eu disse para ele aí, daí eu li a história para ele, certo? Da formiguinha da casa. Ele achou maravilhoso, ficou maravilhado com aquilo. De eu contar para o meu neto. Então está já abençoando muitas pessoas e realmente Deus é gracioso. E já que o livro tem uma mensagem tão preciosa sobre a questão da gratidão. A gente agradecer a Deus pelo que Ele fez, a maneira que Ele nos fez, e a gente aceitar o propósito, o desígnio de Deus na nossa vida. E eu vou trazer uma reflexão aqui no Salmo de número 107. É um salmo que descreve aqui a ação de Deus na história de Israel, os livramentos de Deus, as tribulações. É um salmo um pouco longo, ele tem 43 versículos, mas eu vou ler apenas do versículo 1 até o versículo 16. E eu vou dividir aqui esses 16 versículos em 3 parágrafos aqui para a nossa meditação. Eu estou com essa Bíblia nova da Sociedade Bíblica do Brasil, NAA, Nova Almeida Atualizada. Ela é um pouquinho talvez diferente da
atualizada mais antiga, mas começa dizendo assim, Salmo 107, do versículo 1 até o 16, dizem, dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudesse morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudesse morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos, esses caíram, e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua misericórdia e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Que Deus abençoe esta palavra nos nossos corações. Então, queridos, o tema do Salmo 107 é a gratidão. A gratidão a Deus, a gratidão pelo que Deus fez na história do seu povo e dar graças por tudo que Ele concedeu. Esse salmo é um cântico para o povo de Deus, é um cântico para os remidos do Senhor. Observa que o verso 2 diz assim, digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Quantos aqui foram resgatados pelo Senhor, remidos pelo Senhor? Diga graças a Deus. Que bom, então esse salmo é para você. Esse salmo é para aqueles que foram remidos pelo Senhor, resgatados pelo Senhor da mão, diz o texto, do inimigo. Interessante, o salmo comemora então a libertação do povo de Deus. Por isso pode ser entoado por todos que já experimentaram a libertação do Senhor. É lógico que, em primeira mão, o Salmo está falando sobre a libertação do povo de Israel, mas o Salmo se aplica a todos que experimentaram já a libertação do Senhor. Então, o Salmo é para os libertos do Senhor, sem dúvida nenhuma. O salmista, no Salmo, ele exalta aqui as bênçãos espirituais, das quais as bênçãos temporais, então, são apenas sombras. As bênçãos temporais, elas são sombra das bênçãos maiores, das bênçãos espirituais que Deus tem para nós. Há um comentarista dos Salmos, Derek Kidner, ele diz, o Salmo pode ser apreciado de modo direto, e não somente através dos filhos de Israel, mas através de todo o povo de Deus. E esse salmo, então, no texto que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 16, então ele é dividido em 3 parágrafos aqui. Do versículo 1 até o versículo 3 é o primeiro parágrafo, depois do versículo 4 até o versículo 9, o segundo parágrafo, e do versículo 10 até o versículo 16, o terceiro parágrafo. E é assim que nós vamos dividir, com muita gratidão, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, meus queridos irmãos. Vamos analisar então esses 3 parágrafos aqui do Salmo 107. Primeiro, alegria
da celebração dos remidos do Senhor. Observe que começa com essa expressão: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Mas essa expressão vai aparecer 5 vezes, o mesmo versículo. Observe, os irmãos, começa, dei graças, a tradução que eu estou usando, outra diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Depois, lá no versículo de número 8, mais uma vez, que eles deem graças ao Senhor por sua bondade. Depois, no versículo 15, mais uma vez, que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Depois, no versículo 21, mais uma vez, que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Depois, no versículo 31, a mesma expressão, que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então, 5 vezes, no mesmo salmo, nos exortando a sermos agradecidos a Deus, a darmos graças a Deus. Por isso Paulo pôde escrever: em todas as coisas dei graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Um coração agradecido. Teve um servo de Deus muito conhecido na história americana, viveu no século, primeira metade do século 20, o ministério dele foi nos Estados Unidos, chamado D.L. Moody, e ele gostava de dizer que Deus nunca desperdiça nem tinta e nem papel. Quando uma coisa repete muitas vezes na Bíblia Sagrada, é porque Deus quer nos chamar a atenção. E observa que só nesse salmo, 5 vezes o mesmo versículo, a mesma expressão: dei graças ao Senhor. Então, meus queridos, como isso é importante, render graças ao Senhor. Render graças por quê? O versículo começa: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Amém? Deus é bom. Depois no versículo 8, rendei graças ao Senhor por sua bondade, é a expressão. Depois no versículo 15 e 21 vai dizer: rendei graças ao Senhor por sua bondade, e acrescenta: e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Todos nós somos filhos dos homens, né, meus queridos irmãos? Então, render graças ao Senhor. E agora vai dizer o verso 2: rendei graças ao Senhor, porque Ele nos resgatou da mão do inimigo. Todos nós fomos resgatados pelo Senhor. Gosto daquela expressão de Paulo, que Deus nos transportou lá do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Paulo vai dizer em Efésios: nós andávamos segundo o espírito da desobediência, esse espírito que atua nos filhos, continua atuando nos filhos da desobediência, mas Deus nos libertou, Deus nos salvou da mão do inimigo. O inimigo não tem mais poder nas nossas vidas, fomos libertados pelo Senhor nosso Deus. Que bênção preciosa. Depois vai dizer: rendei graças ao Senhor, porque Ele congregou. Olha que coisa linda, Ele congregou gente de todas as terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Deus salva pessoas de todas as raças. Quando Jesus decide pregar o Evangelho a toda criatura, porque o Evangelho é para o mundo inteiro. Quando Jesus decide fazer discípulos de todas as nações, porque o Evangelho é para todas as pessoas. Quando João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, render graças. Que bom que nós alcançamos aqui, nós brasileiros aqui, fomos alcançados pela mensagem do Evangelho de Jesus. Os extremos, do norte ao sul, do oriente ao ocidente, em todos os lugares onde há pessoas, ali deve ser anunciado o Evangelho, porque a morte de Jesus na cruz traz esperança de salvação para toda a humanidade. Então devemos render graças ao Senhor. Isso está do versículo 1 até o verso 3, mas depois, meus queridos, o versículo 4 até o 9, a história desses resgatados do Senhor. Como essa história é bonita. Versículo 4 diz que andavam errantes pelo deserto, pelos ermos
do caminho, andávamos como no deserto, uma terra seca, árida, pelos ermos do caminho. Mas me lembro de Isaías 53, verso 8, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas Deus fez cair sobre Jesus o pecado de todos nós, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vivíamos como uma pessoa no deserto, numa terra seca, mas Deus nos resgatou. E o texto vai dizendo no versículo 4, na parte B, viviam sem achar uma cidade onde pudessem viver. Não tínhamos estabilidades, não tinha segurança. Cidade no Antigo Testamento dá ideia de estabilidade. As cidades eram muradas, cercadas, vivíamos como se não tivéssemos nenhuma proteção, nenhuma sebe como Jó tinha. Mas Deus nos libertou quando nós éramos presas fácil na mão do inimigo, como uma pessoa que não tem uma cidade aonde morar, mas Deus trouxe essa libertação. Verso 5, a parte B, viviam famintos e sedentos. Não famintos, queridos irmãos, de comida, não sedentos de água, mas de vida espiritual, de água viva, de salvação para a nossa vida. Essa era a nossa história, é a história de todos aqueles que são remidos do Senhor, é a história de todos aqueles que foram resgatados pelo Senhor. Andavam, versículo de número 5, a parte B, andava a ponto de morrer. Olha essa tradução minha, desfalecia neles a alma, não tinha vida, morto espiritualmente, e Deus nos resgatou, Deus trouxe vida para a nossa alma. E depois vai dizer, versículo, isso é outra coisa interessante, que na angústia, clamaram na sua angústia, e Ele os livrou das suas tribulações. E mais uma vez, observa que esse versículo vai repetir 4 vezes, queridos irmãos. Observa, a primeira vez está no versículo de número 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Você já teve essa experiência, numa angústia, de clamar ao Senhor, e Deus te livrar da angústia, da tribulação? Depois, mais uma vez, vai dizer a mesma coisa no versículo de número 13, olha que coisa preciosa. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Depois, no versículo 19, mais uma vez, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Me chama a atenção essa repetição 6 vezes, 5 vezes, dei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E essa repetição 4 vezes, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de toda a tribulação. Que coisa maravilhosa, podemos clamar ao Senhor. Temos um Deus que ouve o nosso clamor, a nossa angústia, a nossa aflição. Então isto é algo precioso. O Senhor os conduziu pelo caminho direito. O verso 7, observa a expressão do verso 7, conduziu-os pelo caminho direito, porque antes andavam no caminho todo torto, irmãos, amém? Como aquele canto para criança, a vida era torta, tudo era torto, mas Deus endireitou, amém? Então, musiquinha para criança, a vida era toda torta, certo? O caminho era torto, mas Deus nos colocou no caminho dele. Eu sou o caminho, disse Jesus. E Jesus disse lá em João 8, se alguém me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Deus nos tirou do caminho torto. Eu me converti cedo, com 18 anos, 19, sei lá, mas eu andei bastante tempo no caminho torto. Deus me tirou. Mas é interessante, olha o versículo 7, a parte B. Antes nós não tínhamos cidade. Agora o verso 7, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que pudesse morar. Amém? Temos estabilidade hoje. Mas além disso, a nossa pátria está lá no céu, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele lugar precioso, onde não entra bandido, onde não entra ladrão, onde não entra morte, onde não entra enfermidade, onde não entra nada dessas coisas. Deus nos colocou num lugar seguro.
A Nova Jerusalém desce do céu como uma noiva ataviada para o seu noivo, diz Apocalipse capítulo 21. Ali não há sofrimento, ali não há angústia, ali não há dor, ali não há enfermidade, ali não haverá morte, porque as primeiras coisas vão se passar, e Deus fará nova todas as coisas. Eu gosto da literatura apocalíptica, por exemplo, quando escreve lá capítulo 22, 21, lá sobre a Nova Jerusalém, o tamanho da cidade tem quase 2.400 metros de comprimento, mas tem também o mesmo tamanho de largura, e é interessante que tem de altura. A cidade é um cubo. Já pensou uma cidade, né, daqui de 2.400 quilômetros, é muito chão, uma cidade com 2.500 quilômetros, 400 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. A gente nunca viu cidade desse jeito. Eu acho que a preocupação do autor é mostrar a perfeição da cidade, como um cubo, a perfeição da Nova Jerusalém, que desce dos céus. Mas nós temos agora, queridos irmãos, uma cidade para habitar. Amém? E habitaremos nela eternamente. Mas depois o versículo 9, olha, o Senhor descendetou, a alma sequiosa, e fartou de bens a alma faminta. Sabe por quê? Porque Jesus é a água da vida, Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz da vida, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é aquele que dá descanso. Glórias ao Senhor. Então essa é a história, não é apenas a história de Israel, é a minha história, é a sua história, é a história dos remidos, é a história dos resgatados do Senhor. Depois do versículo 10 até o versículo 16, ele vai falar sobre a libertação espiritual desses resgatados do Senhor. Olha que libertação. Verso 10 diz que andavam nas trevas e na sombra da morte. Olha que coisa triste essa situação nossa. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte. Essa situação, estamos à beirinha, na sombra da morte. E Deus foi lá e nos resgatou pelo seu poder maravilhoso. Nós estávamos em plena aflição, a parte 10 do B do versículo 10, presos em que? Olha, presos em aflição e em correntes de ferro. Meu querido irmão, só Deus para quebrar essas correntes. Ele não quebrou só foi do gadareno, não, ele quebrou a minha, ele quebrou a sua. Nós espiritualmente estamos presos então, como se fosse em correntes de ferro, mas Deus nos libertou pelo seu poder, pela sua graça maravilhosa. Interessante que o versículo 10 vai dizer aqui a causa de tudo isso, dessa situação, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, gente que não tinha Deus, gente de família que não tinha o Senhor, gente que se rebelou contra Deus. Daí o verso 12 diz, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos, eles caíram e não houve quem os socorresse. Parece que está falando da história de Adão, quando se rebelou contra Deus, e agora do suor do rosto, a terra ia se tornar hostil, produzir abrolhos, espinhos, e do suor do rosto ele ia viver. Mas Deus trouxe libertação, essa é a consequência do pecado. Mas versículo 14 e o 16, tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou as correntes que os prendiam. E o verso 16 diz, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Não há nada que pode segurar uma pessoa quando ele crê em Jesus e coloca a sua fé em Jesus. Ele pode estar preso com portões de bronze, ele pode estar preso com portas de ferro, mas Deus vai lá e despedaça tudo com o seu poder. Então, queridos irmãos, motivos para louvar o Senhor, porque somos remidos, resgatados pelo Senhor, e pelo que o nosso Deus tem feito por nós. A nossa história era uma história triste, mas Deus mudou a nossa história. E por esta libertação, agora fala-se de uma libertação espiritual.
Deus nos tirando da sombra da morte, Deus nos libertando da aflição, do sofrimento, como se estivesse preso em correntes de ferro, Deus nos trazendo essa libertação, como se estivéssemos presos por portões de bronze, por portas de ferro, por trancas de ferro. O nosso Deus despedaçou tudo pelo seu poder, pela sua graça. Então, queridos irmãos, o Salmo mostra as situações tristes, as situações desastrosas, das quais não apenas Israel vivia, mas todos os remidos, todos aqueles que foram libertados pelo Senhor, têm esta consciência, desta graça, dessa libertação maravilhosa. A condição de perdido era uma condição de fome, condição de sede, condição de exaustão, e tudo isso são figuras, meus queridos irmãos, que a palavra de Deus emprega para a nossa libertação. Como disse Jesus: vinde a mim, todos que são cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis, olha que coisa linda, descanso, não é só para o corpo, descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque Ele é. Se alguém tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Se alguém beber desta água, do interior dele fluirão rios de água viva, que saltará para a eternidade. São razões pelas quais os remidos do Senhor, os resgatados do Senhor, devem dar graças ao nosso Deus. Parabéns, irmã Zelita, pelo livro e pela mensagem tão preciosa da formiguinha de cabeça amarela. Eu lendo lá para o Camera, chegando na lagartixa, querendo comer a formiguinha, mas não posso, é meu pai, é minha mãe. Ele achou muita graça. Então, mas realmente a mensagem é preciosa, é preciosa. Depois é o tamanduá, não sei, sopra tudo, mas é interessante, a história maravilhosa. E a gente poder dar graças por tudo. Já falei demais? Posso contar uma história para criança também? Eu aprendi muita história para contar para os meus filhos. E eu contava uma historinha para eles. Eu estou meio velho, não sei se eu esqueci alguma coisa, mas que morava numa floresta, uma bicharada tremenda. Tinha onça lá, tinha coelho, tinha coruja, tinha pássaro também, tinha uma coruja, uma corujinha, muito sabida a coruja. E tinha uma tartaruga. A tartaruga chamava Clotilde. Conhece a história? Então a Clotilde lá, e a bicharada morava naquela floresta. Renata, tinha uma lagoa perto lá, aquela lagoa era água cristalina. Quando o sol amanhecia de manhã, aquele sol bonito, os bichos diziam: nós vamos lá para a lagoa, passar o dia, vamos fazer um piquenique lá, passar o dia na lagoa lá. Daí a tartaruga dizia: eu vou também, vocês vão me levar. Daí a dona onça não tinha muita compaixão com ela, disse: você não vai não, você anda tão devagar, se a gente levar você, quando chegar lá já está de tarde, daí perdeu a graça. E a tartaruga ficava chorando, não ia. A dona corujinha não fala, mas observa que é uma beleza. Então a corujinha olhando ela chorando: o que está acontecendo, Clotilde? Disse: não, por que Deus me fez assim? Esse casco é tão pesado, eu não consigo andar rápido, eu não consigo correr tão devagar. Eu gostaria tanto de ir para a lagoa lá, tomar banho com meus colegas aqui, mas eles não me levam, porque eu ando tão devagar. A corujinha disse assim: olha, Clotilde, não fale isso não, Deus sabe o que faz, se fez você com esse casco, você precisa dele. Mas não, ela chorava. Um dia amanheceu aquele sol lindo tal, e a dona onça liderava a bicharada: nós vamos hoje lá. Só nessa história, que a onça não gosta de água de jeito nenhum. Mas vamos. E a Clotilde disse: não, hoje vocês vão me levar. Dona onça disse: não, você não vai não, você anda tão devagar, vai perder o dia, tal. Daí ela ficou. E ela começou a chorar e lamentar. Disse: por que Deus me fez com esse casco tão grande? Eu não posso andar rápido, eu não posso correr, não posso ir. Deus deve. A corujinha disse que Deus sabe o que faz, mas ele se equivocou ao meu respeito. E ela chorou.
até que dormiu. E quando ela dormiu, ela sonhou que estava livre do casco dela. E ela disse, agora eu posso ir para a lagoa. Saiu correndo lá, chegou lá, a bicharada já estava todo mundo tomando banho. E os bichos olharam, diz, quem é esse bicho tão feio que nós não conhecemos? Ela disse, não, eu sou a Clotilde. Cadê seu casco? Não estou livre dele agora. Mas você está tão feia, Clotilde. E ela pensou a primeira vez, bom, pelo menos o casco me deixava um pouco mais bonito. Mas não estou nem aí. Entrou lá, começou a tomar banho na o sol quente, que estava uma coisa, de repente o sol começou a queimar a tartaruga. E a tartaruga, ela pensou a segunda vez, puxa vida, aquele casco me protegia do calor, e agora estou tudo. Mas ela saiu dali, estava vermelhinha, daí ela lá no seu sonho, lá, de repente, ela sente um frio tremendo, e ela tenta agasalhar no seu casco, mas cadê o casco? Não estava mais ali. Ela diz, olha, aquele casco me deixava mais bonita, aquele casco me protegia do sol, aquele casco me protegia do frio, agora estou aqui. Mas no sonho, tinha um gavião chamado Maneco. Aquele gavião era perverso. Quando ele achava a tartaruga lá, ele ia lá com as garras na tartaruga, ela escondia dentro do casco, e o gavião virava ela, mas estava protegido. E ela pensou, e agora? Se o gavião Maneco vier? De repente, no sonho, ela vê o gavião Maneco vindo. Olhou para aquele bicho, quem é você? Ela, de maneira muito tímida, diz, eu sou a Clotilde, a tartaruga. Aquele gavião deu uma risada e diz, agora você está sem o seu casco, agora eu posso acabar com você. Você nem aparece mais a Clotilde, você está parecendo mais uma salsicha. E o gavião veio para dar um salto sobre ela com as garras. Quando o gavião estava para chegar a dar o garro, ela acordou do seu sonho, do seu pesadelo, e viu que estava dentro do casco. E ela diz, bem que a corujinha falou, Deus sabe o que faz. Esse casco me protege, me deixa mais bonita, o casco me protege do frio, o casco me protege do calor, e o casco me protege desse gavião terrível. E ela viveu feliz para sempre. E daí eu termino com as palavras de Paulo. Em tudo, diga comigo, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Provavelmente tem algum grandalão aqui, algum grande aqui, que já viu contar essa história, não? Moisés nunca viu, não? Não viu, não, né? Quem está aqui que já viu? Então é novidade para todo mundo, que bom. Dá para escrever um livro também, né, irmã? Como? Já existe sobre a tartaruga? A Clotilde já? Que bom. Eu termino. O pastor Gerson, quando eu cheguei aqui, o Biolof tinha sido... ele tinha um aparelho aqui, com aquele tanto de fita, rodava, aquilo era beleza, daí o pai ficava rodando aquilo para os meninos, meus filhos, contando essas histórias, essa está lá no... Queridos irmãos, que alegria, então vamos ser gratos ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Uma vez, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. 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 E a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ficar em pé e vamos ter uma palavra de oração. Amém. Irmã Zelita, obrigado pelo convite, a oportunidade de poder trazer a palavra aqui. Obrigado pela permissão do nosso chefão aqui, o nosso pastor aqui, pastor Gerson, bom revê-lo, mas pastor Irlanda, irmãos queridos, Renata, que bom estar aqui, Lucas, turma, família abençoada, e bom estar aqui com vocês. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite de celebração, noite de ação de graças, por esta bênção, por esta vitória que o Senhor concedeu à tua filha, nossa irmã pastora Zelita, Senhor, de poder publicar, Senhor, este livro que já está sendo instrumento
para abençoar tantas crianças, abençoar os pais, abençoar famílias, Senhor, e acreditamos que o Senhor vai usar isto para alcançar muitas pessoas, para crescer de maneira saudável, ó Deus, pessoas contentes com a maneira física, com tudo que Deus tem feito na vida de cada um. Muito obrigado, Senhor. Aceita, Senhor, a nossa gratidão. Rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, a tua fidelidade, a tua bondade. Aceita a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Eu devolvo a palavra para a irmã Lília. Lília, pois é, Deus usou você para me abençoar no começo aí, na velhice ainda vai dar fruto, então. Muito obrigado, irmã. Amém. O Senhor é bom, né, irmãos? Eu costumo dizer que a ingratidão tira a cor da vida e a gratidão é a chave da felicidade, né? Então, é algo que o Senhor fez dentro de mim. Eu não poderia deixar de compartilhar com você nessa noite, né? Então, eu acredito que muitos sabem que dia 21, foi dia 21? Dia 21 de novembro foi o aniversário da Dona Zelita, né? Então, nessa noite nós não estamos só agradecendo ao Senhor por este presente que foi esse livro, mas também pela vida dela, né? Nessa noite eu quero convidar a Isabela, né, uma das netas da Dona Zelita, que em nome dos netos, né, vai aqui representar em uma homenagem para ela, filha de José e Daniela, que ainda não conseguiu chegar, mas Isabela vai aqui representar ela. Senta, gente. Boa noite. Eu vou fazer uma homenagem aqui para minha avó. É muito importante estar aqui. Minha avó sempre contou a história de uma família e que tinha uma irmã que ela não nasceu com os olhos azuis. E aí eu sempre tive essa história na minha mente. Porque a gente muitas vezes não sabe o propósito, né, que Deus faz as coisas, mas se Ele fez diferente, com certeza é para a honra e para a glória dEle. Então, para a talentosa escritora infantil, cujas palavras encantam mentes jovens e despertam a imaginação, agradecemos por transformar páginas em mundos mágicos. Sua dedicação em criar histórias que inspiram e educam é um presente para gerações futuras. Que sua caneta continue a dançar nas folhas em branco, criando um legado duradouro de alegria e aprendizado. Eu não sei quem é que fica mais babando, né? Se é a vovó nos netos ou os netos na vovó que escreveu um livro. Então, eu quero convidar neste momento o pastor Gerson e a pastora Zelita aqui à frente. Nós vamos agora apresentar para os irmãos o livro. Enquanto eles estão vindo para cá, eu quero convidar o Natan, que vai trazer o livro ali da Dona Zelita. Eu quero que você, em uma salva de palmas, não pelo livro, mas glorificando o nome do Senhor pelo que Ele fez. Pode vir, Natan. Pode exaltar o Senhor com as suas palmas, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus por esse livro. Escrever um livro é um processo. É um processo, publicar o livro é parecido a dar à luz. Escrever é uma gestação. Demorado, dolorido, é um trabalho árduo, né, que a escritora teve. E também é um ato de coragem, porque escrever é você expor ao mundo aquilo que você pensa.
é abençoar e é ficar sujeito às pedradas que vão te dar. Mas é um legado, é um legado. Então, a pastora Zelita escreveu esse livro, ela escreveu esse livro com o propósito de abençoar, de evangelizar crianças, de evangelizar famílias, e nós vamos orar agradecendo a Deus por ele. Você pode ficar de pé, estenda as suas mãos para cá, vamos abençoar esse livro. Esse livro é o trabalho da irmã Zelita, e agora temos certeza que ele vai abençoar muitas vidas. Pai querido, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse livro. Te agradecemos pela vida da tua serva Zelita, ó Pai, pelo trabalho dela, pela dedicação dela, Pai, pela determinação dela em escrevê-lo. Pai, ele está pronto, ele foi apresentado, ó Pai, e agora nós queremos oferecê-lo ao Senhor. Pai, usa-o para a honra e glória do teu nome. E Pai, continue falando a vida da Zelita e abençoando que esse espírito, ó Pai, evangelista que ela tem, essa vontade que ela tem de tornar o teu nome conhecido, continue, ó Pai, falando, fazendo discípulos e deixando o seu legado. Pai, te louvamos por tudo no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. 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 Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu gosto muito de falar, mas hoje eu não estou com coragem de falar. Eu quero só agradecer a Igreja de Cristo, agradecer os pastores da Igreja de Cristo, pastor Gero, pastor Yolanda, a pastora Renata, gente, ela fez o prefácio do livro. Eu senti no meu coração de chamar a pastora Renata para fazer o prefácio desse livro, e ela fez assim, com tanta graça. Foi tão maravilhoso olhar e ver, principalmente o que você escreveu aqui, pastora Renata, a formiguinha no final aqui. Em A Formiguinha de Cabeça Amarela, vemos seu chamado ganhando novos contornos e a tornando uma escritora. Você profetizou na minha vida, né? Mas assim, é interessante, gente, que quando ninguém acredita em você, Deus que te formou, que te criou com um propósito, Ele acredita. E eu fui privilegiada pelo Senhor ao escrever esse livro, porque foi o Senhor que me deu esse livro. E interessante que eu digo assim, eu posso dizer que é um livro muito bom, porque não fui eu quem escreveu, foi o Senhor que me deu esse livro. Eu não estava, no momento, eu estava escrevendo um outro livro, que uma pastora, amiga nossa, que a gente tinha um trabalho juntas, ela disse para mim, eu compartilhando com ela do trabalho que eu fazia na psiquiatria, eu trabalhava em psiquiatria, de um trabalho que eu fazia lá de evangelismo com os pacientes, e de coisas que Deus fazia ali, e eu via assim, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Certa vez, um paciente no plantão, ele falava tão desconexo, falava, e eu disse, Deus, eu não vou conseguir, eu vou chegar em casa com a cabeça grande, o ouvido cheio de coisas. Eu falei, vou ensinar uma música para esse paciente, e ele vai ficar cantando essa música o tempo todo. Então, eu ensinei uma música de criança para ele, uma música pequenininha para ele, para que ele pudesse assimilar a música. E ele cantou a noite toda aquela música. Eu falei de Jesus para ele. O posto de enfermagem tinha um alambrado, assim, a janela era um alambrado, né? Eu estava sozinha no posto, então, era aquele alambrado, a gente não saía quando estava só. E tinham pacientes muito, perigosos, e eu falei de Jesus para esse paciente. Ele aceitou Jesus, e ele parou de falar, e ele começou a cantar, e ele cantou aquela música a noite inteira. Gente, é tremendo quando você coloca a sua vida na posição de deixar Deus te usar. E eu quero dizer isso para você nessa noite, que você é um instrumento para ser usado por Deus. A palavra do Senhor diz que Deus, olhando dos céus, Ele viu os homens e
distribuiu dons aos homens, para ser usados, para abençoar uns aos outros. Então, o nosso propósito na terra é de abençoar uns aos outros. Eu não fiz isso aqui sozinha. Eu tive muita gente que ajudou. Eu tive os irmãos da igreja aqui que me ajudaram financeiramente. Eu tive outros irmãos de outra igreja, pastor Edson que comprou, outros irmãos, quando ainda nem era livro, eu só tinha o rascunho, e meu marido é uma bênção, é muito perfeccionista, e ele dizia, você está fazendo tudo errado, mas eu meti a cara e fiz. É assim que você tem que fazer. Se Deus deu algo para você, meta a cara e faça, porque se Deus estiver com você, vai acontecer na sua vida. Então, eu quero agradecer a cada irmão que está aqui. Eu não posso deixar de agradecer também a Neia. A Neia, eu estava com um rascunho, e eu não sabia que a Neia, eu conheço a Neia desde criança. E, agora vocês já sabem, né, minha idade, 75 anos. E a Neia chegou lá em casa, eu falei, Neia, eu preciso de 2 corretores para esse livro. E ela pegou e falou assim, uai, me dá aqui. Eu falei, eu acredito nisso. Eu sou professora de português e eu já corrigi livros. Neia, fica de pé, por favor. Neia, é uma bênção, a gente tem estado numa caminhada longa, né, Neia? Deus é maravilhoso, que coloca pessoas, gente. É Deus que faz. A Dalgisa, que está aqui, também me ajudou quando eu fui para o seminário para ministrar para aquele seminarista lá em Goiânia. Ela me ajudou financeiramente, outros irmãos, pastor Yolanda que me ajudou, que a gente fez a rifa do brinco e a gente foi lá, a gente, a Aldaci, que está aqui, que está sempre me ajudando. Mas tem uma pessoa aqui, o meu marido, que me suporta, né, meu marido? Porque eu não sou fácil, não, gente. Eu não sou brincadeira. Levantei, Cantinho, para quem não te conhece ainda. Uma bênção, meu marido, e uma bênção, meus filhos, e uma bênção a minha filha. Aleluia. Glória a Deus. Ele cuida de mim, irmãs. Eu sinto muitas dores. E depois que eu quebrei a tíbia, então as dores são terríveis. Então Ele cuida de mim, Ele é uma bênção na minha vida. Mas os meus filhos também são uma bênção na minha vida. A Vanessa me ajudou muito financeiramente também com esse livro. Então, irmãos, em primeiro lugar o Senhor, né? Porque a Ele a honra, a glória, né? E o louvor por todas as coisas, por tudo que somos, né? A gente, essa formiguinha aqui, ela não queria mais, ela queria desistir da vida, né? E um episódio muito interessante, eu já estou terminando, e eu disse que não ia falar muito, né? Ô, cristão, eu ainda tenho que aprender, né? Na velhice ainda aprende, né, pastor Gesso? Então, irmãos, um episódio, eu não poderia deixar de falar isso aqui. Nessa história é que as outras formigas fazem bullying com ela. Eu não vou contar a história não, porque você ainda vai comprar, né? Tem gente que vai comprar. As outras formigas faziam bullying com ela, porque ela tinha a cabeça amarela e todas as outras tinham a cabeça vermelha. Os pais olhavam, cadê? Seus pais já haviam percebido a diferença. São os pais que primeiro percebem, né? Se eles forem presentes na vida dos filhos. Mas não comentavam nada com ninguém. Apenas consideravam em seus corações que amavam assim como era. Maravilhoso esse amor. Mas só que o amor que não interfere, o amor que procrastina, ajuda o filho, esse amor é desnecessário. Nós temos visto aí muitas crianças buscando outros pais, né? Buscando ou querendo ser o que não foi feito para ser. O que não era o propósito de Deus. Por muitas vezes, porque nós pais, nós deixamos passar. A gente não toma logo providência numa situação que está acontecendo. Mas aqui eu creio que os pais cristãos, homens e mulheres de Deus, que a maioria aqui já tem os filhos criados, né? Não agem dessa forma.
Então, isso aqui é um ensinamento para muitos pais não procrastinarem. Mas, assim que acontecer uma situação, que perceber uma situação na vida do filho, né? É procurar resolver. E procurar resolver com Cristo. Buscando aonde? Na presença do Pai, o Todo-Poderoso. Amém? Que Deus nos abençoe. Lília, e agora, quem? Minhas noras são uma bênção. A Daniela não está aqui. Chegou? Cadê a Dani? Ah, Dani, que bênção. Dani, levanta aí. A Daniela, esposa do José. Eu louvo o Senhor pela vida delas, porque desde que os meninos eram pequenos, eu orava pelas minhas noras. Senhor, me dá boas noras, me dá bons genros. E assim, eu creio no poder de Deus, que aquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer. Aquilo que ainda não aconteceu na sua vida, aquilo que você ainda espera acontecer. Né, Cláudia? Na velhice ainda darão frutos. Ô, Caleb, você está aí? Quem mais de aluno meu tem aqui? Ex-aluno Caleb, a Ana. Levanta aí, Ana. A Ana foi minha aluna. Eu não vou falar a idade dela, mas eu posso falar a sua, Caleb. Quantos anos você tem, Caleb? Hã? 36. Então, não é não? Não? Ah, Cláudia, é verdade. Mas olha, tem uma história muito interessante com Caleb, que eu e a Antônia Maria, nós ajudávamos no culto de libertação aqui na igreja, na quinta-feira e na segunda-feira. E a Antônia Maria, a mãe da Cláudia, a avó do Caleb, ela estava muito preocupada com a gestação da Cláudia, com Caleb, né? Não sei, parece que estava acontecendo alguma coisa, não lembro. Mas eu estava ali, Cláudia estava aqui louvando. E o Senhor me mostrou, viu, Caleb? Acho que eu já te contei. Um véu envolvendo você muitas vezes. E uma mão segurando. Eu falei para a Antônia Maria, olha só, não precisa você se preocupar. Porque o Senhor me mostrou uma mão poderosa segurando Caleb. E o Senhor te segura até hoje, né, Caleb? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nós não podemos encerrar esse momento sem louvar o nome do Senhor pela vida da Zelita, né? Quero convidar o Cantídio para fazer uma oração pela vida da Zelita nesse momento, né? E ao final da oração vamos todos juntos cantar os parabéns para ela, né? E depois nós temos ali atrás, a dona Zelita preparou com muito carinho um jantar, um bolo, para nós nos confraternizarmos. E você que deseja adquirir o livro, né? Se você não tem filho, compre o livro. Eu tenho certeza que você conhece uma criança para abençoar. Amém? Gente, também está aqui a minha coordenadora da faculdade, Gisele, e sua família. Eu não poderia deixar de falar que ela veio aqui me prestigiar. Quer ficar de pé? Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela sua presença. Amém, igreja. Graça e paz. Amém. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé e vamos todos estender a mão sobre... nós vamos abençoar a Zelita. Ela tem sido uma bênção na minha vida. Quando ela disse que eu falei que ela estava fazendo tudo errado, ela se precipita demais, antecipa. Quando fica muito empolgada. Quando ela estava com rascunho, eu pegava o rascunho, alguma coisa que... Eu dizia, olha, não é assim. Mas com o rascunho ela já tinha espalhado. Eu acho que o mundo todo já estava sabendo do livro, já estava pedindo ajuda para mim. Eu digo, gente, vamos devagar, não é assim, não tem nem... É só um projeto. Então, ela na ênfase, no desejo antecipa, mas é uma bênção na minha vida. Quer dizer, eu não sou perfeccionista, mas
ela tem me aturado esses anos todos, é tanto que 41 anos de convivência. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, glorificado seja o teu santo nome, te rendemos graças, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Pai. Te agradecemos pela vida de Zelita, que tem sido uma bênção na minha vida, na vida dos seus filhos, da nossa família, que tem abençoado muitas vidas através da sua palavra, através do evangelismo que ela tem feito. Eu sou testemunha viva do empenho que ela tem em levar a tua palavra. Que o Senhor continue a abençoar a tua serva, derramando sobre ela mais e mais unção. Que o Senhor esteja abençoando os seus passos, onde ela for, que ela seja sempre, ó Pai, debaixo da tua bênção, que ela seja sempre instrumento, que ela seja sempre luz a levar o teu evangelho, a levar a tua palavra àqueles que estão nas trevas. E eu creio que este livro é mais uma extensão daquilo que ela tem feito, da sua obra. Ela tem se preocupado com as vidas, com as crianças, com os adultos, e esse livro, eu creio, que será bênção para muitas pessoas, que seja um legado, ó Pai. Quando ela partir deste mundo, eu creio que quando ela partir, daqui muitos anos, a minha oração é que ela viva por muitos anos, mas quando ela não estiver mais aqui neste mundo, que esse livro continue a abençoar pessoas, a levar pessoas aos pés de Cristo, a levar pessoas a aceitarem a sua condição, aquilo que o Senhor fez. Que Deus a abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. Agradecer, Isabela. Não é linda, gente? Minha neta, Isabela, que falou, é linda, Isabela, né? Glória a Deus pela vida dela. Gente, nós vamos agora lá para trás, que nós teremos uma recepçãozinha lá para vocês. Foi preparada com muito carinho, porque eu amo vocês. Gente, eu esqueci da Ana Paula. Ana Paula foi uma bênção na minha vida. A minha coordenadora do Ministério Infantil, ela colocou todos os desenhos no lugar e facilitou a posição do diagramador. Aleluia, obrigada, Ana Paula.